Mas Congresso Nacional, no Jornal Jovem Pan, a mesa diretora da Câmara avalia estender o prazo para a Corregedoria analisar os pedidos de punição aos parlamentares que obstruíram os trabalhos na casa na semana passada. Vitória Bel, mais uma vez aqui com a gente com os bastidores. Diga, Vitória. Tiago, pois é, a mesa diretora ainda não definiu se esse prazo para a defesa vai acontecer na Corregedoria da Câmara ou se isso vai passar para o Conselho de Ética e ter aí uma análise no colegiado. Para esclarecer um pouco melhor esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o deputado Fábio Chiochetti, do União Brasil, que é presidente do Conselho de Ética aqui da Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Jovem Pan, muito obrigada por falar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço, Vitória, à tua disposição. Deputado, a gente está com muitas dúvidas em relação a esse trâmite todo, né? Porque as representações foram apresentadas para a mesa diretora, teoricamente isso já deveria seguir para o Conselho de Ética, mas o Hugo Mota decidiu mandar isso para a Corregedoria da Câmara. A partir de agora, quando que isso vai chegar no Conselho de Ética? Qual que deve ser o trâmite? Olha, o prazo legal, o rito normal seria 48 horas. O corregedor teria 48 horas para fazer as análises dos representados pela mesa diretora, na forma dos partidos políticos, e aí sim mandar para o Conselho de Ética. O Conselho de Ética, assim que recebe, tem 72 horas. Desse jeito funcionou com a suspensão do mandato do deputado Gilvan da Federal e a suspensão do mandato do deputado federal André Janones, né? Mas até agora a gente não recebeu nada ainda. O corregedor me parece que pediu 45 dias para analisar essas representações e assim devolver para a mesa diretora. E assim o Conselho de Ética está esperando ser provocado para iniciar o processo de escolha de relator e aí sim os relatores lerem os pareceres e votar o relatório dos relatores no Conselho de Ética. Agora, se esse prazo de 45 dias acontecer na Corregedoria, perde-se então o caráter cautelar dessas suspensões para o Conselho de Ética? Teria um rito normal? Como que seria isso? Olha, nós tivemos o último caso, o caso do deputado André Janones, que fez uma agressão ao deputado Nicolas numa terça-feira, 7 dias depois ele já estava suspenso do mandato dele. Então a cautelar, tem que entender, é uma medida enérgica e tem que ser rápida, por isso a cautelar. Eu imagino, como presidente do Conselho de Ética, que após 45 dias já não há mais, porque nós teremos pedidos cautelares. E sim, o rito normal no Conselho de Ética, assim, o relator pedindo por ouvir as testemunhas, a ampla defesa de quem está sendo lá representado no Conselho de Ética. Fato é que eu imagino que essa semana a gente deva estar tendo essas questões resolvidas. O Conselho de Ética está esperando receber essas representações para aí sim tomar as devidas providências. Chegando no Conselho de Ética, caso esse prazo de 45 dias aconteça na Corregedoria, se perca a suspensão cautelar e isso entre num rito normal, como que costuma ser o rito de análise de suspensões ou perdas de mandato no Conselho de Ética? Quanto tempo demandaria para que esses deputados sejam punidos? Olha, a suspensão é diferente da cassação, né? A suspensão, o relator é escolhido por ofício e já lê o seu relatório. A cassação não, a cassação é feita uma lista tríplice, o sorteio secreto de uma lista tríplice, aí sim escolhido um nome dentro desses 3 para ler o relatório. Claro que nós temos 14 deputados do PL, ou seja, o relator fica impossibilitado de ser do mesmo partido do representado, do mesmo estado do representado e da mesma agremiação partidária do representante, né? Então, assim, a gente vai ter que ver como vai funcionar no Conselho de Ética. Se for seguir um rito normal, sem afastamento cautelar, aí é mais demorado, porque abre sempre o amplo direito de defesa, não que não esteja na cautelar, na suspensão cautelar, mas ele é mais demorado e depois pode vir ao plenário. A cautelar, uma vez que ele pede a suspensão, ou seja, que ele recorre ao plenário, é sem efeito suspensivo. E quando não há o pedido cautelar, aí ele pode recorrer à CCJ para discutir o rito no Conselho de Ética e depois ainda recorrer ao plenário. A gente tem que aguardar. Foi uma semana intensa na semana que vem, é o momento da gente agir com muita serenidade. Eu costumo ter muita tranquilidade quando a gente vai escolher os relatores, porque querendo ou não, suspensão e cassação, a gente está acabando com o voto de vários brasileiros que estão aqui, né? Mas também isso aqui não é terra de ninguém, a gente tem que ter muita cautela nos atos que são feitos dentro da Câmara dos Deputados. Agora, acredito que uma dúvida da maioria da nossa audiência é qual que é a diferença entre a Corregedoria da Câmara e o Conselho de Ética? Por que o presidente Hugo Mota decidiu mandar isso para a Corregedoria e não diretamente para o Conselho de Ética? Olha, a Corregedoria
ela tem uma decisão monocrática, né? O corregedor vai definir se é passivo ou não dessas suspensões cautelares e vai dar uma sugestão de prazo. Certo? Então, toda vez que vem um pedido para o Conselho de Ética, ele vem com uma sugestão de prazo de suspensão por 6 meses ou de uma cassação. Quem vai definir, de fato, o prazo é o relator. O relator vai dizer se ele dá 3 meses, como foi o caso do André Janones. O André Janones, a mesa pediu 6 meses e o relator, deputado Fausto, do Amazonas, deu 3 meses e foi votado 3 meses do André Janones. Né? Então, essa é a divisão. Lá ele dá uma sugestão e no Conselho de Ética, de fato, é que é dado o prazo da suspensão e votado nos 21 membros do colegiado. De toda forma, ainda não existe uma decisão do presidente Hugo Motta se esse prazo vai ser estendido na corregedoria ou se já chega nos próximos dias no Conselho de Ética. Não, ainda não. Tudo foi uma novidade agora, né? De fato, o corregedor teria 48 horas e pediu agora 45 dias para analisar. Então, eu imagino que o presidente Hugo, a mesa aqui da Câmara dos Deputados, vai definir e essa semana eu imagino que a gente já deve ter uma definição. Tá certo, deputado. Muito obrigada por dar entrevista para a gente. Tiago, é com você. Vitória Abel, bom trabalho para você. Daqui a pouquinho já a gente conversa com a deputada Renata Abreu, em instantes aqui no Jornal Jovem Pan, mas antes eu vou ouvir os nossos comentaristas. Ô Dora, esse adiamento ou mais prazo para fazer essa avaliação é uma forma de protelar esse debate no meio desse furacão, com muitas discussões do Congresso Nacional? Olha, além de ser uma protelação, uma postergação, isso coloca no ambiente um aroma de conchavo. Já estou sentindo um aroma de conchavo no ar, porque é o seguinte, o deputado Hugo Motta, o presidente, queria mandar diretamente para o Conselho de Ética. O restante da mesa foi que não deixou ele fazer isso. E não são só 45 dias, 45 dias para exame do corregedor, mas os 5 dias de defesa são 50 úteis. Portanto, são aí 2 meses para se decidir a respeito de uma coisa que todo mundo viu que aconteceu. Ora bola, sabe investigar mais o quê? Não tem mais investigação possível. Ali todo mundo viu o que aconteceu. E de mais a mais, isso na Câmara, né? Porque no Senado todo mundo esqueceu que os senadores só não fizeram aquela cena, porque o presidente do Senado foi hábil o suficiente para evitar se expor àquilo, fez ali uma sessão remota e não deixou que as imagens fossem divulgadas. Mas os senadores estavam na história também, estavam na ilicitude também. E aí ninguém fala mais deles e dos deputados está com a maior cara. Quando eu falo um aroma de conchavo, é o seguinte, punições leves, porque a gente viu que, em decorrência de toda aquela baderna, o que aconteceu? Entrou na pauta o tal do negócio do pacote da impunidade. Então, estou achando também que o conjunto do Congresso se aproveitou dessa situação para fazer esse tipo de pauta andar. Saber o que vai acontecer nos próximos dias, né, Colbert? De qualquer forma, é uma movimentação dos parlamentares e essa questão que a Vitória falou é importante. Conselho de Ética e a própria mesa diretora, as diferenças, né? Sim, são algumas entidades que tomam decisões ali isoladamente. Tem a corregedoria, a mesa diretora e o Conselho de Ética, que é quem pode dar algum tipo de punição, seja advertência, suspensão, até mesmo cassação, a depender do tipo de pedido e do tipo de julgamento. Agora, Tiago, é importante lembrar que são todos julgamentos políticos, né? E por ser julgamento político, ainda que seja um fato grave aos olhos da lei, aos olhos da moralidade pública, dentro do parlamento pode alcançar uma punição muito branda ou sequer punição. Assim como o contrário também é verdadeiro. Fatos gravíssimos do ponto de vista jurídico encontram algum tipo de abrandamento lá no Congresso Nacional. Então, lembrando que se trata aí da maioria desses parlamentares de deputados do partido que tem maior base dentro da Câmara dos Deputados em especial, e que naturalmente são importantes para, de alguma maneira, a aprovação de alguns projetos ali, em especial do interesse do Centrão. Então, eu acredito que isso, de fato, seja um prazo estabelecido para poeira abaixar e daqui a pouco, quando outros assuntos forem a pauta do noticiário, da repercussão pública, isso aí vai alcançar, imagino eu, uma espécie de advertência e próxima página, vida que segue.